Garrincha, Thomas Müller, Bernardo Silva, Giroud e Di Maria. Todos esses nomes parecem não ter relação entre si, mas certamente, quando tratamos de jogadores subestimados, eles estarão, ou pelo menos deveriam estar, na discussão. Assim como tantos outros que são simplesmente esquecidos pelo público geral, mesmo tendo boas atuações e sendo bons jogadores. Como eu fiz no vídeo sobre os jogadores superestimados, que se você não viu, eu te digo que vale a pena ver, clica no card para assistir depois desse aqui. Eu vou estabelecer alguns critérios para a avaliação nessa lista. Segundo a definição da palavra, subestimar é não dar a devida estima, valor ou apreço a algo, não ter grande consideração e desdenhar, assim como calcular para menos o real valor daquilo. Então, nesse caso, os fatores principais para essa análise serão esses: a forma com que não só os torcedores, mas a mídia trata o cara, aliado ao fato de ninguém se lembrar dele em nenhuma conversa sobre bons jogadores da posição ou da história. E para abrir a lista, eu vou usar o mesmo nome que eu também comecei falando no vídeo sobre os superestimados, David Beckham. Cara, o Beckham é o único jogador que entra nas duas listas, e o motivo é bem simples. Muitos consideram superestimado apenas pela mídia do jogador e sua vida fora de campo, e muitos também subestimam ele pelo mesmo motivo. Geralmente, quando você escuta alguém falar de Beckham, sempre tem aquele tom de ironia de que ele era mais preocupado com a beleza do que com o futebol, que sempre foi mais mídia, simplesmente por ele de fato ter muita visibilidade fora dos gramados, mas poucos analisam de fato o seu jogo. Como eu já falei naquela discussão, ele foi um meia muito bom, ficou 2 vezes em segundo lugar nas premiações de temporada europeia e era um exímio cobrador de faltas, tanto que está até hoje entre os jogadores que mais fizeram gols de falta na história. Mas enfim, eu abro essa lista com ele porque não acho que seja tão forte assim para brigar pelo top 3 quanto os outros nomes que ainda vão vir. E lembrando que para eu chegar nessa conclusão final, passei por diversos vídeos sobre o tema, tanto em canais do Brasil quanto gringos, e também por postagens em redes sociais e fóruns, para ver quais nomes pipocavam nessa discussão. Um que encontrei bastante também foi Garrincha. Muitas pessoas consideram ele como o top 2 da história do Brasil. Alguns até mesmo chegam a dizer que Garrincha jogou mais que Pelé, pelo menos esteticamente, mas o brasileiro poucas vezes é lembrado entre os grandes da história nas listas estrangeiras sobre os maiores jogadores, e sem dúvida alguma ele foi muito inventivo para a época em que jogou. Então acho que merece estar nessa lista, mas por ter o reconhecimento de muitos brasileiros e não ser tirado pra nada como muitos outros que vão aparecer aqui foram, ele também não entra no topo dessa lista. Agora, um goleirão que não podia ficar de fora aqui é Keylor Navas. Eu não preciso ficar citando aqui os grandes feitos dele. Foi importante nas conquistas da Champions pelo Real, todos sabem disso, e ele sempre atuou muito bem, fazendo boas defesas que salvavam o time, porém ele nunca foi unanimidade no clube e sempre ventilava na mídia que o Real estaria atrás de um novo goleiro. Não tinha motivos para isso, por isso, com certeza Navas era subestimado, no mais puro sentido da palavra. E quando chegou o Courtois, ele saiu para o PSG. No clube francês, ele também performou bem, chegou na final da Champions, mas novamente parecia não ser suficiente, e eles foram atrás de outro goleiro, trazendo o jovem promissor Donnarumma. No início, Navas manteve a titularidade, mas aos poucos, com a grande pressão da mídia local e do próprio Donnarumma e seu agente para o aumento da minutagem em campo, fez com que Navas fosse para o banco e ficasse esquecido. Ele só não está mais acima nessa lista porque sempre que vejo comentários sobre ele, pelo menos nos programas aqui do Brasil, os comentaristas falam muito bem do goleiro, e alguns sempre disseram que ele é melhor que o Donnarumma. E agora, avançando um pouco mais no campo, chegamos no argentino Di Maria, e esse realmente é muito subestimado. Mas também tem um fator que contribui para isso: a concorrência da geração em que atuou. Di Maria tem muitos títulos relevantes: Champions League, Copa do Mundo, Copa América, campeão nacional por 3 clubes diferentes, várias copas, enfim, tem uma carreira brilhante, mas sempre ficou esquecido dentro do clube e sendo considerado menos importante que vários outros jogadores nessas conquistas. O Di Maria, em sua primeira temporada pelo Real Madrid, marcou 9 gols e deu 26 assistências, mas o seu ápice foi a La Décima, a Champions League da temporada 2013 e 2014. Cara, eu já vi pessoas dizendo que o Di Maria foi o mais importante dessa conquista, e de fato eu acho que ele não fica abaixo do top 3. Você teve, claro, o Cristiano Ronaldo sendo extremamente decisivo, mas o Di Maria jogou muito aquela temporada, muito mesmo. Muita gente lembra dos passes de letra e tudo mais, mas a verdade é que o Di Maria era um quebrador de linhas excelente. Ele enxergava espaços e conseguia dar passes incríveis, além de sempre estar presente ajudando na marcação e roubando bolas que geravam contra-ataques. Pela seleção, ele é simplesmente colossal. Fez gol na final do Ouro Olímpico em 2008, gol na final da Copa América em 2021, na final da finalíssima contra a Itália, e muitos reconhecem a grandeza do Di Maria. E por isso, ele fica como uma menção aqui nesse vídeo, mas não está nas cabeças. E agora, fazendo
fazendo algumas menções honrosas. Pra gente passar de fato para os principais nomes do vídeo, eu vou citar alguns jogadores que encontrei nas discussões internet afora, mas que pela relevância nacional, reconhecimento internacional e pelo que de fato jogaram, não se comparam com os outros jogadores que estarão mais acima, que são Rivaldo, Zico, Davi Villa, Rosick, Baggio, Carvajal, Alex e Dzeko. Cara, o que os gringos acham o Dzeko subestimado é brincadeira. Não sei da onde veio essa ideia, mas aqui no Brasil a galera nem sequer cita ele. Não vi em nenhum vídeo sobre o tema o nome do Poznio. Já lá fora, não só aparece em vídeos, mas em diversos posts de fóruns. E agora sim, entrando no primeiro nome dos que realmente disputam pelo primeiro lugar dessa lista, temos o volante Michael Carrick, que fez carreira no Manchester United. Cara, o Carrick é muito subestimado no sentido de esquecimento. Poucos se lembram dele por aqui e lá fora também. Não vi tanta gente dizendo que ele era um jogador ruim, mas vi muitos dizendo que ele era comum e na verdade ele foi um bom jogador. Mais defensivo, claro, não tinha valências ofensivas, mas ele foi um bom volante e foi importante para o United. Esses são os números dele na Premier League. Ele é o segundo em interceptações e o quinto em desarmes. E um ponto forte que me fez colocá-lo aqui foi o desprezo que ele teve na seleção nacional. Apesar de ele concorrer numa época bem complicada, em que tinha Gerrard e Lampard no setor, eu acho que ele merecia mais oportunidades. Mas dito isso, ele não é o mais subestimado de todos, porque não foi também nem, sei lá, top 5 de importância para o United, e não foi um primor como jogador. E agora, passando para um nome que foi unanimidade nos vídeos aqui do Brasil, e que vocês provavelmente devem ter entrado nesse vídeo pensando que eu colocaria esse cara em primeiro na lista, bom, chegamos em Thomas Müller. Ah, pelo amor de Deus, cara, você só pode estar de brincadeira. Ele é sim o mais subestimado, tô saindo do vídeo agora. Calma, meu mano, calma que eu vou explicar direitinho. Vocês se lembram dos critérios para essa análise, certo? É o que o cara produziu, o que as pessoas no meio do futebol pensam dele, principalmente a mídia e os torcedores, e se esse cara é simplesmente esquecido por todas essas pessoas, mesmo tendo sido um baita jogador e tendo sido muito importante nas conquistas do clube e seleção. E cara, sem dúvida alguma, o Müller é sim muito subestimado, mas isso vem mais da galera da UEFA, por exemplo. É verdade, ele nunca entrou em uma seleção da UEFA, nunca esteve entre os 11 melhores, mesmo tendo sido muito importante para o Bayern em diversas temporadas, sempre marcando gols e dando assistências. Na temporada 19-20, por exemplo, apesar dos 12 gols, ele deu 23 assistências, e foi muito importante para o time, não apenas por esses números, mas pelo controle que ele tinha no meio-campo, e certamente ele merecia estar na lista. Do Bayern entraram Kimmich, Davies e Thiago, e até o Goretzka foi mais lembrado do que o Müller, o que é um absurdo. Ele tem relevância na seleção, estando na lista dos maiores artilheiros de Copa do Mundo com 10 gols, mas vamos lá, cara, tirando a UEFA e esse fato bizarro de ele nunca ter entrado sequer na lista dos 11 da temporada, quem mais subestima o Müller? Se você entrar em qualquer fórum sobre esse tema, entrar em postagens no X, por exemplo, você vai ver as pessoas dizendo que ele é muito subestimado. Mas assim, por quem? O único argumento é esse fato de não ser escolhido pela UEFA. Sempre dizem isso. Não tem um grande número de pessoas dizendo que ele é um jogador ruim, que ele é comum, nem nada do tipo. É o contrário. Você tem muitas pessoas reconhecendo o Müller. Os torcedores e amantes do futebol no geral adoram o cara. Os comentaristas também sempre exaltam como o Müller é bom jogador, citam que é engraçado o estilo dele de se portar em campo, que ele não parece ser um jogador de futebol por ser muito desengonçado, mas todos falam que ele é muito bom. Cara, a partir do momento que todos os canais de futebol que fazem um vídeo sobre o tema colocam Thomas Müller como o jogador mais subestimado de todos, é porque ele não é o mais subestimado. São simplesmente todos os vídeos que eu vi colocaram Thomas Müller no topo. Ele tem reconhecimento sim, e historicamente ele pode ser o mais subestimado, mas o fato é que atualmente não é mais, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Tanto que já tem pessoas percebendo um efeito contrário e dizendo que ele, de tanto aparecer em listas e ser exaltado ao extremo, Thomas Müller está passando de subestimado a superestimado. Então, isso explicado, Müller está sim bem cotado para essa discussão, mas para esses critérios aqui, ele não é o top 1. E agora, antes de entrar nos 4 primeiros, vou trazer um jogador que realmente é extremamente subestimado e esquecido, Robert Pires. Eu não tenho dúvida de que a galera mais jovem que tá ouvindo esse nome não faz ideia de quem foi esse cara. E eu confesso que quando comecei a produzir esse vídeo, o Pires nem passou pela minha cabeça, mesmo sabendo da existência dele. O Pires foi um meio-campista que jogava principalmente pela esquerda e que teve uma carreira muito vitoriosa, mas não somente isso, ele era muito bom. E mesmo não tendo feito tantos gols na carreira, se comparado a outros jogadores atuais, que foram 180 gols, ele era um jogador que criava muitas chances para o time. Não tinha uma condução e domínio de bola invejáveis, ele perdia muitas vezes a posse por adiantar demais a bola nos dribles, mas ele quebrava linhas muito bem. Era aquele jogador que carregava 4 ou 5 marcadores nas arrancadas, como Neymar e Hazard, por exemplo. E também tinha uma ótima visão
visão de jogo. Pra você ter uma ideia das conquistas do cara, Pires venceu 2 Premier League com o Arsenal, fazendo parte dos lendários Invictus, o time que foi campeão da Premier sem sofrer derrotas, e Pires era titular desse time. Além desses 2 títulos, ele conseguiu 3 FA Cups com o Arsenal e pela seleção da França é brincadeira. Foi campeão de 2 Copas das Confederações, venceu a Copa do Mundo de 98 e a Eurocopa de 2000. Mas aqui vale ressaltar, para dar contexto ao meu ponto, todo o mata-mata ele só entrou para jogar nas oitavas de final contra o Paraguai. Foi bem na partida, encontrou alguns passes importantes, mas no fim não dá para dizer que ele foi relevante, apenas estava no grupo campeão. A concorrência também era forte e o esquema às vezes não favorecia seu estilo de jogo, mas ainda assim o Pires é esquecido. Se você pegar uma lista com grandes jogadores franceses, dificilmente você verá o nome dele nela. As pessoas lembram de Vieira, Djorkaeff, Petit, Desailly, Thuram e vários outros nomes menos badalados que Zidane e Henry e dificilmente citam Pires. Mesmo não tendo participado tanto na seleção, ele foi um grande jogador e merecia mais visibilidade. É simplesmente o fantasma do futebol francês. Mas agora vamos lá. Para abrir aqui a sequência e ressaltar que esse cara poderia muito bem ter entrado no top 3, temos Park Ji-sung. O Park Ji-sung chegou em 2005 ao United e ele fez parte de toda aquela sequência vitoriosa de Ferguson no clube. E assim como Pires, acredito que muita gente nem sequer lembre dele ou o conheça, mas é fato que ele foi um jogador muito importante. Muitas pessoas lembram dele pelos jogos de videogame. Ele tinha um overall bem equilibrado e ele realmente era um jogador bom defensivamente, preenchendo muito bem o setor de meio campo, mas também arriscava na construção, ainda que seu forte mesmo fosse essas valências mais voltadas para a marcação. Dá para traçar um paralelo dele com o Kanté, mas o sul-coreano não chegou nem perto de ter o reconhecimento que o francês teve. Se você lembrar daquela época, ou mesmo ver a repercussão atualmente, Park Ji-sung poucas vezes é lembrado, mesmo com os próprios companheiros de time sempre tendo exaltado ele. Quando se escuta falar daquele United, inúmeros jogadores estão à frente dele nas lembranças. Ferdinand, Vidic, Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes, Evra, até mesmo Gary Neville, mas o próprio Ferguson já disse que ele é subestimado e que ele era muito mais importante do que achavam, tanto que o técnico lendário do clube vermelho de Manchester chegou a dizer que se tivesse usado o Park na final de 2011 para marcar o Messi, o United teria sido campeão. Rooney também já falou que ele era tão importante quanto o Cristiano Ronaldo. Nesse caso, ele pode ter exagerado um pouco, já que o inglês claramente não gosta do CR7 e tem inveja dele. Mas Evra também já elogiou bastante o Park e disse que ele não recebia todo o crédito que merecia. Enfim, ele realmente é muito esquecido e subestimado, porém, diferente dos 2 primeiros nomes dessa lista, é difícil achar alguém que considere o Park ruim ou comum. Muitos reconhecem que ele foi um bom jogador e por isso ele fica nessa 4ª posição, sendo realmente um jogador bem subestimado. E entrando no nosso pódio com a medalha de bronze, fica um cara que de tão subestimado, eu simplesmente não achei nenhuma menção a ele nas minhas pesquisas, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Eu não estou nem falando nos tópicos de discussão sobre os jogadores subestimados, e sim sobre qualquer discussão no geral sobre futebol. Estou falando de José Maria Jiménez, zagueiro da seleção uruguaia e do Atlético de Madrid. O Jiménez simplesmente é o maior fantasma do futebol atual. Absolutamente ninguém fala desse cara. Isso que eu pesquisei bastante, e simplesmente nada. Nem nas discussões sobre zagueiros, que é a posição atuante, ele aparece. Ninguém fala desse cara, e é incrível, porque ele é facilmente top 5 melhores zagueiros da geração, e não só de 19 para 20 anos, já terminou a temporada com mais desarmes e cortes que nomes como Piquet, Thiago Silva e Hummels, e mais desarmes que o Van Dijk, por exemplo, sendo consideravelmente mais jovem que esses. E nessa comparação, eu peguei apenas as partidas em ligas nacionais. E se pegarmos a carreira toda dele, analisando ligas e copas domésticas, em comparação com outros nomes, é simplesmente notória a participação de Jiménez nos jogos. Ele é o segundo em defesas ganhas, dentre esses que escolhi para comparação, ou seja, ele é o segundo em número de vezes que conseguiu recuperar a bola, ficando atrás apenas de Hummels nesse quesito, é o segundo em cortes, o segundo em desafio ao adversário que está com a bola. Enfim, cara, o Jiménez é gigante e eu não entendo por que ele não é comentado. Um cara que chegou ao Atlético de Madrid com 18 anos, participou da elevação de moral e de patamar que o time sofreu e ainda é bem jovem se for analisar. Tem 29 anos, ainda tem muita lenha para queimar. E pode ser que no futuro esses números baixem pela natural que é da física, mas o que ele fez até aqui é algo que só um grande zagueiro poderia fazer. E ele não recebe atenção nem em comparações no próprio clube. A galera sempre deu mais moral pro Godin, por exemplo, e posteriormente pro Savic, e até o Witsel, que começou a atuar na posição agora, tem mais palco que ele nos debates. Você deve estar se perguntando a falta do Sérgio Ramos naquela comparação. Ele é o melhor zagueiro da geração, mas assim, disparado. Então, não achei justo colocá-lo com aquela galera. O Jiménez
Jimenez facilmente poderia estar acima nessa lista, mas o problema é que os outros dois têm um ponto que ele não tem, que são as críticas. Até porque ninguém sequer lembra dele, então ele não tem críticas, mas também não tem elogios. Eu simplesmente não achei nada sobre esse cara nas discussões em redes sociais como X ou nos fóruns. Merecida medalha de bronze, porque o Jimenez é muito subestimado e é um baita zagueiro. E agora, chegando na medalha de prata, não tem como esse cara aqui ficar de fora da lista. Eu não entendo os critérios utilizados pela galera que discute sobre um jogador ser subestimado ou não, mas pelos que eu adotei para esse vídeo, não tem como Giroud ficar de fora. Se você pegar falas de comentaristas, ele até é reconhecido e eles analisam de forma correta a importância do Giroud, mas os canais de TV já não são mais a totalidade da mídia e o YouTube ganhou muita força. E nesse caso, meu amigo, como o Giroud é subestimado. E cara, eu sei que tem um meme dele ser o centroavante da França em 2018 e não ter feito nenhum gol, mas o Giroud é um centroavante muito bom. Sim, essa é a minha opinião. Ele não é bom ou razoável. Não, ele é muito bom. Não apenas por ser oportunista, por chutar bem com as duas pernas, por ter um jogo aéreo incrível, fazer o pivô muito bem, ter uma boa finalização, com força, ser muitas vezes acrobático e fazer gols difíceis. Não, é também pela inteligência de jogo dele. Nessa campanha da França mesmo, ele foi muito importante, fazendo tabelas, quando saía da área. Apesar de não ser primoroso, ele consegue sim ajudar na construção da jogada, tabelando de primeira, e o mais importante é como ele se posiciona bem e como isso abre espaços para o time. Ele sofre um pouco do que o Beckham também sofreu. As pessoas falam que é muita aparência e pouca bola, mas cara, sinceramente não dá pra dizer isso. E só pra explicar melhor o critério do vídeo e o porquê do Giroud estar mais acima na lista que o Thomas Müller, caso ainda não tenha ficado claro, isso não quer dizer que o Giroud é melhor que o Thomas Müller. A discussão não é essa. Também não quer dizer que ele foi mais importante na história do futebol, na história do seu país ou na história de um clube que o Thomas Müller. O ponto é que você não vai ver essa quantidade de pessoas tratando Thomas Müller como caneludo, como um bagre qualquer ou como um jogador ruim de fato. Esse é o ponto. Isso é o que define alguém ser subestimado, ou pelo menos é o principal fator. Ele não é apenas esquecido pelo povo, ele é desprezado, escorraçado e tratado como nada. Por isso ele é mais subestimado, mas acaba perdendo para o primeiro dessa lista, porque a medalha de ouro vai para um cara muito parecido com o Giroud nos aspectos dessa discussão, Álvaro Morata. O Morata é a personificação da palavra subestimado, e isso acontece desde que ele surgiu no Real Madrid. Desde sempre ele foi tratado como caneludo, como bagre, como um jogador ruim. Eu não estou falando do meme do impedimento, que eu acho sensacional e também brinco com isso direto, e é uma coisa que é global, não só no Brasil. Quando ele estava na Juventus, teve uma daquelas entrevistas de interação com o jogador que eles brincaram sobre isso, sobre ele sempre ficar em impedimento, porque de fato ele fica muito mesmo. Esse senso de posicionamento dele para não ficar à frente dos zagueiros é bem ruim, mas assim como o Giroud, ele é tratado como um jogador horrível, não por isso, mas sim por algum motivo que sinceramente não consigo entender. Eu nunca entendi o porquê de tanta gente considerar o Morata ruim. Ele é um bom centroavante, dá pra dizer que ele é ambidestro, porque ele chuta bem com as duas pernas e nisso ele é muito melhor que o Giroud, por exemplo. Ele também conduz a bola, faz dribles e dá passes e assistências com a perna ruim. Além disso, ele tem velocidade, conduz bem a bola, apesar de comparado a outros grandes atacantes, essa não é uma qualidade primorosa dele. Ele é bom cabeceando, ele sai da área e joga bem atacando as laterais, é oportunista, enfim, é um bom atacante, cara. Não tem nenhum sentido todo o hate que ele sofre. Ele nunca fez uma passagem horrível por nenhum clube em que esteve. É verdade que ele nunca teve números expressivos em uma era de Lewandowski, Suárez e outros craques da posição, mas na primeira passagem pela Juventus, por exemplo, mesmo tendo feito apenas 15 gols na temporada 2014-2015, ele foi muito importante para a campanha do time na Champions League, onde o clube conseguiu chegar até a final, com o Morata sendo decisivo na semi contra o seu ex-clube Real Madrid, partida em que ele marcou 2 gols e classificou os italianos. No Chelsea, talvez foi onde ele tenha sido menos relevante. Os números na primeira temporada foram dentro da média, foram 15 gols marcados e 6 assistências, mas ele sofreu com muitas lesões na Inglaterra e não conseguiu se manter no ano seguinte, saindo emprestado para o Atlético de Madrid. Pelo Atlético de Madrid, na temporada 19-20, ele foi extremamente decisivo nas oitavas contra o Liverpool na Champions League. Ele estava no banco e o jogo tinha ido para prorrogação. Ele entrou com o time perdendo de 2-1 e sendo eliminado e simplesmente deu uma assistência e fez o gol nos últimos minutos do segundo tempo da prorroga, classificando o time para as quartas de final. O Morata sempre foi constante. Ele não é o jogador que vai entregar mais de 30 gols na temporada. Ele atingiu esse teto de 15 a 20 gols, mas ele sempre foi muito regular, sempre performou bem nos times em que esteve, e foram só times grandes, e tem fundamentos ótimos para a função. Nada justifica todo esse hate, e claro, repetindo aqui, Morata não é mais jogador que o Müller, mas nesse combo de critérios para análise, ele é sim um jogador mais subestimado que o Thomas Müller, que de novo, não tem tantas pessoas defendendo como ruim ou horrível como tem para o Morata.
Morata. E assim como Giroud, não é só no Brasil que ele sofre esse hate. Lá fora também é assim. Então nada mais justo que Morata ser o top 1 dessa discussão. Eu acabei deixando de fora dessa lista o Higuaín, que também é bem parecido com os casos de Giroud e Morata. Ele ficou marcado por ter perdido aquele gol na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, mas acho que o caso dele é de um nível de repercussão menor que esses dois. Então ele fica como uma menção honrosa, mas não entraria no pódio. Então por esse vídeo é isso. Se você achou interessante, eu peço que compartilhe esse vídeo com algum amigo. Fazendo isso você me ajuda demais e também se inscreve no canal para não ficar de fora das próximas análises de Trave a Trave.